Bem, vamos iniciar então agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso mestre e amigo, pela oportunidade de nos reunirmos aqui, alguns tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto. Vamos iniciar então recordando, não é? Qual é o grande objetivo da pedagogia espírita? Qual é o grande objetivo da educação do espírito? Ou poderíamos dizer, qual é o grande objetivo da doutrina espírita? Nós percebemos que o grande objetivo da vida em si corresponde à evolução. Nós nascemos e renascemos aqui com o objetivo de evoluir, de progredir, né? E naturalmente, como nós já vimos, nós estamos desenvolvendo qualidades interiores, qualidades que Jesus chamou de o reino que existe dentro de nós, não é? E que depois, baseado em outros amigos espirituais, nós chegamos à conclusão de que nós estamos desenvolvendo as potências da alma. Potências essa, na linguagem de alguns amigos espirituais, como Leon Denis, corresponde à inteligência, ao sentimento e à vontade. Então, praticamente, nós estamos num processo de desenvolvimento e a educação do ponto de vista espírita é a educação do espírito. É importante a gente entender o que é a educação do espírito, não é? Nós temos vários tipos de educação, conforme nós já vimos, mas o que nós chamamos de educação do espírito corresponde ao desenvolvimento das qualidades do espírito, não é? Qualidades eternas, qualidades que a gente jamais perde. A inteligência é uma delas. O sentimento também, nós estamos sempre desenvolvendo, melhorando esse sentimento. E a vontade também. A vontade aqui está no sentido daquilo que dá intensidade, né, ao nosso querer. Nós nos reportamos a Jesus que tinha uma grande inteligência, um sentimento fantástico e uma vontade muito grande, de tal forma que a energia que ele irradiava era uma energia fantástica, que tinha uma forte intensidade. É nesse sentido que nós colocamos a vontade aí, né? O aspecto volitivo não é só no querer por querer, é o que dá intensidade ao nosso pensamento. Quando nós pensamos, nós estamos irradiando o nosso pensamento. E o nosso pensamento sai com o nosso intelecto, né, com aquilo que a gente está pensando, sai com a qualidade do nosso sentimento, mas sai também com uma certa intensidade que vem da nossa vontade. Nós já estudamos a semana passada sobre o aspecto cognitivo, a inteligência. Vimos com Piaget que há um período, não é, onde nós estamos assimilando conhecimentos até ao ponto em que nós construímos estruturas mentais. Então a inteligência não é apenas conhecimento acumulado, mas é estruturas mentais que nós criamos, capacidade de realização. Ok? Quem perdeu, veja aí, nós temos na sala de vídeos, né, nós temos a última webconferência. E hoje a gente vai ver então o desenvolvimento do sentimento, o aspecto afetivo, não é? O sentimento também é algo que se desenvolve, é algo que se amplia, não é? O Livro dos Espíritos nos diz que todas as faculdades existem em estado rudimentar ou latente. Todas as faculdades. Essas faculdades se desenvolvem conforme a circunstância, eles são mais ou menos favoráveis, ou seja, conforme os estímulos do meio, as qualidades da alma vão se desenvolvendo. E no que se refere ao desenvolvimento moral, o Livro dos Espíritos também nos diz que ele existe, até no selvagem, né? Mas está como princípio do perfume, está no germe da flor. Ou seja, a flor está fechadinha, o perfume está ali dentro. Já está. Mas é preciso que a flor desabroche, se abra para que o perfume saia. É uma maneira uma analogia, né?
Então o senso moral já existe, o sentimento de amor também existe dentro de nós, mas ele está em processo de desenvolvimento. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz também que no início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Interessante, não é? Então, o sentimento, o amor, é algo que nós desenvolvemos dentro de nós. E é o que dá qualidade ao nosso pensamento. O que faz, portanto, que um espírito habite as regiões inferiores do mundo espiritual, ou o que faz com que os espíritos habitem regiões superiores, mais elevadas? Quem é que pode responder aí? Gabriel, Juliana, Elisete? A nossa moral, a qualidade do sentimento, o estado de consciência. Isso, Fátima. Mas é o sentimento que vai dar esse estado de consciência, é o sentimento que vai fazer com que a nossa vibração seja uma vibração mais avançada ou menos avançada. A vibração nós não achamos no estudo da pedagogia lá fora, em absolutamente nenhuma. A doutrina espírita acrescenta esse aspecto ao nos mostrar o lado espiritual da vida. Nós somos seres, pensamos, sentimos e agimos. E esse sentir é que nos dá o tônus vibratório. A nossa vibração pode ser boa ou negativa, não é? A vibração de ódio vai tornar o nosso perispírito pesado, não é? A vibração de inveja, rancor, da mesma forma que a vibração dos sentimentos elevados, de amor por excelência, torna o nosso perispírito mais suave, mais leve, né? Ok? Bem, então o importante é saber que o sentimento ele vai definir o nosso estado evolutivo propriamente dita. Na escalada evolutiva nós estamos desenvolvendo a inteligência, mas estamos também desenvolvendo o sentimento. E é ele que dá vibração ao nosso eu interior, é ele que dá vibração. E o ponto delicado é o sentimento de amor. Naturalmente nós estamos todos num processo evolutivo, estamos todos num processo de aprendizagem, né? Até que ponto a gente ama o nosso próximo, né? Nós estamos num processo de aprendizagem, né? E quando nós falamos em educação do espírito, nós estamos querendo exatamente desenvolver essas qualidades na criança, mas a criança é um espírito, né? Falando como educadores, nós estamos desenvolvendo essas qualidades em nós mesmos, para que a gente possa desenvolvê-la nas crianças. Então nós vamos analisar um primeiro aspecto. Segundo Piaget, ele fez uma análise de como a criança compreende e entende a moral. Então nós vamos devagarinho entendendo o desenvolvimento moral e avançando depois como fazer para a gente chegar a desenvolver o sentimento propriamente dito, ok? Então Piaget, estudando as crianças, ele chegou à conclusão que o bebezinho, ele está numa fase chamada anomia. A é negação, nomia é regra, lei. Quem é que tem ou teve bebê pequenininho, né? Recém-nascido? Juliana, Elisete, Miriam, como é que era? Miriam, em Uberaba, como é que é? Você chega para o bebê e fala, ó, horário de mamadeira aqui é às 2 horas só, hein? Não adianta chorar antes. Não é assim, né, Miriam? O bebê, ele tem necessidades interiores, então ele chora, né? E aquela hora é a hora em que ele precisa ser atendido, ou seja, essa fase de anomia é natural na criança pequena, porque ela não vai aceitar a regra, a lei, porque ela tem necessidade muito forte, ok?
ela está numa fase egocêntrica, a necessidade impera nela, e é importante que ela seja atendida. Então a mãe a pega no colo, aquele sentimento de afeto com o bebê. Nós vamos estudar isso bem a fundo quando nós estudarmos evangelização de bebês e mamães, né? Que aqui na região, lá em Minas também, Rio de Janeiro, né? Eu sei que já começou o Mato Grosso, a evangelização de bebês começa realmente demonstrando a importância do afeto, da amamentação, do carinho com os nossos bebês, né? Mas aqui para nós agora, o bebê está nessa fase de anomia. Não é mais instinto mesmo, é mais necessidade dele. Mas na medida em que a criança vai crescendo, ali pelos 2, 3 anos, principalmente quando começa a brincar, ele vai ver que a brincadeira tem regras, né? A mãe já não atende sempre que ele chama, o mundo lá fora tem regras, o mundo não gira em volta dele, e ele entra numa fase que o Piaget chamou de heteronomia. Hétero significa muitos, do outro, não é? Então a regra, a lei, vem de fora para dentro, vem dos outros. Inclusive a moral está na igreja, a moral está no Estado, a moral está na professora, está nos pais. Não é algo que ele encampou, está dentro dele ainda, por enquanto. Ok? Então ele passa pela fase da anomia, passa pela fase de heteronomia, e mais para frente, lá pelos 11, 12 anos, ele deve ou deveria entrar na fase de autonomia, que corresponde à capacidade de se governar a si mesmo. Ele tem consciência dos deveres, ele tem consciência, não é, das regras, por que é que existe regra, por que eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Ele sabe o que é conveniente, o que não é, o que é certo, o que é errado. Ele atinge então essa fase que o Piaget chamou de autonomia moral. Então os deveres não são cumpridos mais porque alguém mandou, não é? Porque existe uma lei, mas porque a minha consciência diz o que é certo. Ele adquire a consciência moral. Bem, mas segundo o próprio Piaget, segundo essa pesquisa que ele fez, infelizmente, da população que ele estudou, apenas 20% chegou à autonomia moral, não é? E a gente poderia ilustrar assim: uma pessoa hoje, adulto, pode estar na anomia, ou pode estar na heteronomia, ou pode ter crescido para a autonomia. Adulto na anomia é aquele que chega, vê, entra no local, assalta, não está nem aí, não tem medo da lei, né? Ele não respeita, né? É diferente da criança. Aquele que está na heteronomia, ele respeita porque ele tem medo da punição, medo do que acontece com ele. E a autonomia é aquele que respeita porque ele tem consciência. Então, brincando aqui, alguém na anomia acha uma carteira, passa a mão, leva embora, né? Alguém que está na heteronomia, né, está no local público, ele vê uma carteira no chão, ele chuta de lado. A hora que ninguém está vendo, ele agacha com jeito e pega, né? Ele tem medo do que vão dizer dele, do que o outro vai pensar, ou ele tem medo de uma punição externa. E aquele que está na autonomia, ele tem consciência que aquilo não é dele, né? É de alguém. Interessante. Então, o objetivo da educação para todos os educadores é conduzir a criança para a autonomia moral. E nós vamos ver, o Pestalozzi, ele fez esse mesmo estudo, analisando não mais a criança pequena, mas a humanidade. E é semelhante. Então o Pestalozzi, ele diz que a humanidade, o homem primitivo lá atrás, ele tinha uma natureza animal. Ele era egoísta por natureza, e ele estava no que ele chamou, o Pestalozzi chamou de estado natural. Esse estado natural, o homem é primitivo, ele tem muitas necessidades, ele é egoísta porque ele tem necessidade, ele tem que lutar contra a vida, contra a natureza, preservar os seus, não é? Então ele é agressivo, não é? Devagarinho a sociedade vai criando leis, normas, e o homem, como sociedade, né,
a lei social, a moral, coíbe os instintos e esse homem vai entrando no que o Pestalozzi chamou de estado social. É o homem que aprendeu a viver em sociedade, mas ele não mudou, não é? Ele ainda não atingiu o estado que Pestalozzi chama de estado moral. Ou seja, ele não tem consciência moral. A lei o coíbe, né? Coíbe, mas não transforma. Então ele diz que o grande objetivo da educação é conduzir o homem para o estado moral, onde ele vai trabalhar os seus instintos, a sua agressividade. Ele vai adquirir consciência moral, ele sabe o que é certo, o que é errado. E o grande objetivo da educação é conduzir o homem para o estado moral. Ou, na linguagem do Piaget, para a autonomia moral. E diz ele que, Pestalozzi, que isso é possível porque o homem não é apenas um ser animal, também não é somente um ser social, ele é, acima e além de tudo, um ser espiritual. Ele é um ser moral, por excelência. Jean-Jacques Rousseau afirmava, alguém aí já começou a ler o livro Emílio, do Rousseau, está lá na nossa biblioteca, né? Faz o download, começa a ler. Leia, pelo menos a primeira frase. A primeira frase diz assim, tudo é bom ao sair das mãos do Criador, mas degenera na mão dos homens, não é? Então, o que sai da mão do Criador é bom. Nós somos seres espirituais, não é? Que no processo evolutivo, o homem, a essência é boa, né? A essência é boa. O Espiritismo nos ajuda a atingir o estado moral. Isso, Juliana? Isso. Praticamente, a doutrina espírita nos conduz a esse estado moral. Ela nos leva a pensar, a meditar, não é? Então, o processo educativo deve conduzir a criança. Agora, nós estamos unindo aqui a ideia do Piaget com a ideia do Pestalozzi. Deve conduzir a criança a sair do egocentrismo, não é? Passar pela anomia, heteronomia e chegar até a autonomia. Então, o processo educativo deve conduzir o indivíduo para a autonomia. E isso é um processo de descentração, de sair de si mesmo. O bebê está voltado para si. Ele é egocêntrico, né? O adulto, quando não saiu de si mesmo ainda, quando acha que o mundo gira em volta dele, aí não é mais egocentrismo, é egoísmo, não é? E o Livro dos Espíritos nos diz que os grandes males da humanidade é o egoísmo e o orgulho. E esses dois autores, eles são unânimes em afirmar que o objetivo da educação é levar o indivíduo da anomia para a autonomia ou para o estado moral. Mas é preciso que o educador já tenha chegado lá ou já tenha tomado consciência da necessidade de chegar a esse estado moral. Deu para entender? Nós, educadores, professores, pais, mães, evangelizadores da infância, nós temos que, no mínimo, tomar consciência de que nós precisamos chegar aí, a esse estado moral, a essa autonomia. Nós temos que construir isso em nós para poder trazer a nossa criança para cá. Isso me parece natural, né? Primeiro nós trabalhamos a nós mesmos para trazer a nossa criança. Se eu não tenho essa moral ainda dentro de mim, como é que eu vou ajudar o outro a chegar aqui? Mas o Piaget nos dá uma dica forte, né? O afeto e atividades de cooperação. É impressionante como a atividade de cooperação auxilia nessa descentração. Nós fizemos algumas experiências aqui, até duvidando do Piaget, não é? Mas funcionou. Com uma criança pequena. Porque ele diz para a gente começar a trabalhar com a cooperação, com o afeto, com a criança pequena, desde pequenininho.
3, 4, 5 anos. Começa com atividades de cooperação. Então nós fizemos o seguinte, olha, e funcionou aqui. Nós dividimos a nossa turma dos pequenos, né? Tinha lá de 3, 4, 5, 6 anos. E nós tínhamos uma pequena biblioteca infantil, e cada grupinho, eram 4 grupos, eles tinham que fazer um trabalho, um desenho, numa cartolina, uma figura que ia desenho, recorte, colagem, né? Para ilustrar a biblioteca. Então ele ia fazer alguma coisa, essa coisa tinha uma meta, eles iam fazer algo, né? Uma figura que ia ilustrar, enfeitar a biblioteca, que era deles mesmos, né? Mas cada grupinho não tinha tudo para realizar a tarefa. Então esse primeiro grupo tinha tesoura, mas não tinha cola, o outro grupo tinha giz de cera, mas não tinha tesoura. Enfim, cada grupinho faltava alguma coisa para realizar aquela tarefa. Então nós colocamos 2 regrinhas apenas. Se precisar de algo que o outro tenha, peça por favor. Se ele emprestar, muito obrigado, né? Nós criamos 2 regrinhas ali com eles apenas, né? E eles começaram as atividades. Tinha revistas, recorta, cola, né? Pinta, desenha, e logo perceberam que eles não tinham tudo para realizar aquela tarefa. A criança pequena tem uma certa dificuldade ainda, pelo seu egocentrismo, de emprestar o que é seu para o outro. Claro que isso não é regra geral, mas muitas crianças têm dificuldade em dar o que é seu, o seu brinquedo, para o outro brincar também. Então o que a gente quis foi que ele se acostumasse a emprestar o que ele tem. Então, ao descobrir que ele, o seu grupinho, não tinha total capacidade de realizar aquela tarefa, foi um golpezinho no orgulho, concordam? Opa, a gente não vai conseguir porque a gente não tem tesoura. O outro grupo, a gente não vai conseguir porque a gente vai precisar de cola. Ah, mas o outro grupo tem, né? Ah, mas nós temos várias cores aqui que ele não tem lá, né? Então as crianças começaram a interagir, os grupos. Eles tinham que realizar a tarefa, né? Podia levantar, sair, andar. A regrinha era 2, precisar do outro, né? Pede, por favor, se emprestar, muito obrigado. Né? E no final de um período, eles tinham que terminar a sua tarefa. E eles começaram, empresta a tesoura, depois eu empresto a cola do outro, não é? Eles começaram a aprender a dar de si. Foi uma atividade de cooperação onde a gente percebeu a grande importância dessa interação entre as crianças, onde ela realmente empresta o que é dela, mas também pede emprestado o que é do outro, não é? É claro que uma única atividade não é o que vai resolver, mas quando nós fazemos várias atividades, nós fomos eliminando atividades tipo concorrência da nossa evangelização. Esse trabalho foi feito na evangelização infantil, né? Na escola, quando eu dava aula, eu dei aula para o antigo magistério. Quem é de São Paulo lembra, o magistério, depois virou o normal superior e hoje é só pedagogia, não é? E a gente fazia estágio com as crianças. Na escola pública a gente fazia isso também, funcionava, não é? Funcionava. Mas na evangelização foi uma beleza, as crianças aprendiam. Gente, quando Jesus nos diz qual é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, o primeiro passo do amor ao próximo é a cooperação. Se eu não consigo cooperar com o meu amigo, como é que eu vou amá-lo, né? O amor é o amor ativo, o amor que auxilia, o amor que ajuda. E isso a gente não consegue dando aulas teóricas, no blá 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 com a criança. Então nós criamos atividades que levem a criança a realmente aprender a cooperar. Da cooperação, né? E o sentimento de amor? O sentimento de amor vai crescendo a partir do amor que eu, evangelizador, você, evangelizadora. Deu para entender que essa é uma das atividades mais importantes. E o amor aqui? O amor é aquilo que deve existir dentro de nós, né? O adulto, ele precisa gostar da criança.
Eu posso não gostar de uma atitude dela, né? E posso deixar isso bem claro para ela, eu não gostei da sua atitude. Não faça mais, mas de você eu gosto de você, né? Não gostei da sua atitude. E ela sabe quando o adulto gosta dela, ela sabe, ela percebe, né? Então imagine nós lá ainda garotinho, né? E um professor chato, né? Ele chega e fala: fica quieto aí, hein, Emilson, fica quieto, senão eu te mando para a diretoria. Você tinha que ficar quieto, era obrigado. Agora o professor vira de costa. Essa pequice já está dentro da gente, o professor vira de costa, a gente apronta, concorda? Agora você teria coragem de fazer isso com um professor bacana, o cara é legal, gosta de você, não é? Regina. E imagine então, Ana, Regina, Cláudia, aquele professor bacana, né, que gosta de você. Ele fala: não, você não entendeu, eu te explico de novo. Você sente o afeto dele. Você teria coragem de ele vir às costas e de aprontar com ele? Eu não teria, né? E, aliás, isso já aconteceu comigo, né? De professores que a gente gosta, a gente respeita. Piaget chamou isso de respeito mútuo. Se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar. E a criança vai aprendendo a respeitar. Então, o adulto que é muito autoritário, que impõe, que é bravo, que grita com a criança, ele está despertando o que ela tem lá dentro dela, às vezes de negativo. E na medida em que eu trato a criança bem, com respeito, com carinho, com amor, o meu amor é vibração, lembra? A minha vibração atinge o outro e desperta o que ela tem de melhor dentro dela. Olha que interessante. Isso não é o Piaget que pensava assim, mas o Pestalozzi pensava. Ele dizia que o afeto do professor é essencial, é fundamental. O amor é o principal ingrediente da educação. Autoridade, sim, né? Mesmo para você levar uma criança da anomia para a heteronomia, para a autonomia, ela precisa de autoridade, né? Mas não de autoritarismo, autoridade com amor, não é? Ela vai respeitar, se você a respeitar também, né? É uma autoridade baseada no respeito, no amor, no carinho, no afeto, não é? A gente respeita as pessoas com quem tem afeto. Vamos avante, então, verificar o Pestalozzi em instantes. Pessoal, na biblioteca tem lá um livro que nós mesmos fizemos, assim, curtinho, né, sobre Pestalozzi, e tem um trechinho em instantes. E, naturalmente, quem puder adquirir o livro Pestalozzi, um romance pedagógico, ele é mais completo. Nós estivemos lá, né? Nós estivemos lá na Suíça, em Yverdon, pesquisamos, analisamos, né? Escrevemos um livro sobre a vida do Pestalozzi, né? Mas o que nós colocamos aí dá bem para ver como era a vida do Pestalozzi em Stange. Stange é uma pequena cidade da Suíça que sofreu a guerra civil, né? na Suíça. As forças francesas intervieram, entraram, houve uma destruição em massa de prédios, de pessoas, e as crianças, mas coisas assim absurdas, de 200 crianças que perderam pai, casa, ou perdeu a mãe, ou perdeu o pai, algumas não tinham nem onde morar, estavam mendigando, né? E as autoridades, então, resolvem montar ali uma espécie de escola, orfanato, um local onde essas crianças pudessem ser atendidas, e é o Pestalozzi que se oferece para ir até lá. E ele recolhe, então, essas crianças, né? E ele devolve para elas o que o mundo tirou, né? A casa, crianças doentes, crianças sujas, com piolhos, doentes, né? Com fome. E ele vai devolvendo o que o mundo tirou dela. E toda noite ele fazia uma prece com essas crianças. E tem uma história linda da biografia do Pestalozzi, que narra que uma noite ele chegou, estava cansado, né? E as crianças fazendo muito barulho,
aquela bagunça natural, onde tem muitas crianças reunidas, ele foi para o quarto dele, né, descansar, e os meninos maiores foram atrás. Ué, você não vai fazer a prece hoje conosco? Ele fala, mas que jeito, estão conversando muito, bagunçando demais, eu não consigo. Os meninos falam, não, peraí, os meninos maiores voltaram lá, colocaram os menores em ordem, deixou todo mundo quietinho, voltou lá e chamou ele, vem, vamos fazer a prece. E o Pestalozzi volta, todo em ordem ali, ele faz a prece com as crianças, e eu pergunto para vocês, qual era a metodologia de Pestalozzi? Que método ele usava para conseguir isso com as crianças? Para que as próprias crianças pusessem ordem no ambiente, não é? E fossem chamar ele de volta. Ei, Miriam, Fátima, afetividade, o amor, não é? Aquele homem, José de Boston, esse José de Boston é o José que eu estou pensando, que eu estive aí em Boston, não é? Conheci o José, a gente acabou virando meu amigo, né? Talvez seja. Bem, o mais importante, um abração então, José. O Pestalozzi, então, tirou essa criança da rua, devolveu tudo que ela tinha. Aquele homem foi o pai que deu remédio, deu comida, deu alimentação, né? Orava com ela e de repente ele está magoado comigo, né? Ele está triste. As crianças reagiram, né? Foram lá e botaram ordem na casa. Então foi o afeto realmente, o afeto. Tanto que na escola de Yverdon, aonde o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivaio estudou, ele usava o método chamado de monitores, que nasceu aí em Stange de maneira assim natural, né? Lá em Yverdon ele já permitia que os alunos que mais sabiam ajudavam os que menos sabiam. Inclusive, há toda uma ideia de que o nosso Hippolyte foi um desses monitores que acabou ajudando os próprios colegas, né? Muito interessante. Então, veja, quando nós falamos do desenvolvimento do amor, deu para perceber, nós não estamos falando de aulinhas, onde a gente vai dar aula falando da importância do amor. O amor é para ser vivenciado, sentido. E era isso que Pestalozzi dizia, né? O amor é para ser vivenciado, vivido realmente. E nós encontramos isso nas obras espíritas, não é? Eu vou pular esse detalhe e vou para o próximo, que é muito interessante. Quem já leu No Mundo Maior, tem lá um caso, né, No Mundo Maior, o espírito Calderaro, ele leva o André Luiz junto. Eu não vou contar o livro, não, é só um trechinho da história, né? A história é mais bonita, é mais linda, apenas esse pedacinho para demonstrar o poder do amor mesmo, né? A importância. O espírito Calderaro, ele leva o André Luiz para resolver um caso de obsessão gravíssima. O Pedro havia assassinado o patrão dele quando ainda jovem, e havia ficado com um pequeno negócio que ele tinha, né? Ele fez a coisa tão bem feita que absolutamente ninguém desconfiou de que ele havia causado a morte do patrão que ele dizia amar como um pai, né? E ele acabou ficando com o pequeno negócio, o negócio cresceu, o Pedro naturalmente casou-se, teve filhos, não é? Mas o seu ex-patrão, assim que desencarna, descobre o que aconteceu e passa a obsediar o nosso Pedro, né? Uma obsessão que já durava 20 anos. Né? E o obsessor ali, toda noite, todo instante, dizendo, você é um assassino, né? E ele fugia de que jeito? Trabalhando, ele trabalhava para que a mente dele se envolvesse com o trabalho e ele não sentisse a presença, porque ele sentia a presença do seu desafeto, acusando-o de algo que ele sabia que era verdadeiro. Ele realmente era um assassino, até que ele não aguenta mais, ele adoece. E devido à prece feita pelos filhos, não é? O mundo espiritual resolve socorrer o Pedro pelas preces do filho.
e Calderaro era o espírito encarregado então de ir lá socorrê-lo, e o André Luiz vai junto. E o Calderaro, quem não leu ainda, leiam o livro, é muito interessante. O Calderaro revela ser, no mínimo, não é? Foi médico também, o André Luiz era médico, Calderaro também, mas no mínimo ele foi um neurologista porque ele entendia muito do mecanismo do cérebro, e ele mandava: observa o cérebro do encarnado, agora observa o cérebro do desencarnado, quando um pensa, brilha lá, não é? Eles estavam intimamente ligados e eles degladiavam, um acusava o outro acusava ele, e por isso é que havia obsessão, né? Porque a briga entre os dois, não é? E chega uma hora em que o Calderaro diz: agora, André, nós vamos precisar da ajuda de uma tal de irmã Cipriana. E o André Luiz se espanta: mas ele não é nosso paciente, né? Nós somos médicos, não fomos chamados aqui para auxiliar o problema. Ele falou: André, nós até que sabemos muito, mas o saber não basta. Olha que interessante. Tem coisa que nós não conseguimos ainda, né? E ele chama então a irmã Cipriana e eles planejam. Numa determinada noite, o espírito do encarnado, ele desprende do corpo, é levado para uma região no mundo espiritual, o obsessor, entre aspas, é trazido ali, eles se veem cara a cara, eles olham, enxergam o Calderaro, enxergam o André Luiz, e de repente entra a irmã Cipriana. Era um espírito feminino, irradiando luzes, de tal forma que o encarnado, o que estava doente, ele cai de joelhos e fala: mãe do céu, o que eu fiz para merecer isso, não é? Ele confunde a irmã Cipriana com Maria, a mãe de Jesus, na concepção religiosa dele, né? E a irmã Cipriana então conversa com ele, como pôde tirar a vida do seu irmão, né? E ele realmente se arrepende, chora, ele fala: me ajude, né? Eu quero mudar, eu quero ser diferente. E o outro, o obsessor, entre aspas, está num cantinho observando aquela cena, como no livro não está escrito isso, mas é como se ele estivesse dizendo: comigo não, né? Essa conversa não vai colar, eu sou a vítima aqui, né? E a irmã Cipriana se aproxima dele e diz: mas 20 anos faz que você está aqui, né? O que você tem feito nesses 20 anos? Ele trabalhou, multiplicou, a sua empresa cresceu, ele se casou, tem filhos, não é? Trabalhou, passou a vida trabalhando. E você? 20 anos odiando, vale a pena, né? E ela conversando com ele é interessante. Leva um tempo, né? Mas chega, não vou contar toda a história, mas chega uma hora em que o ex-obsessor, ele fala: me leva daqui, né? Eu não suporto mais, me ajude a quebrar os grilhões que eu mesmo soldei para mim mesmo, os grilhões que eu mesmo criei, né? E a irmã Cipriana o abraça, então, o aconchega em si mesmo, ele chorando. Ela vai levá-lo então para uma instituição espiritual onde ele possa se recuperar. E é então que ele nos dá uma revelação. Ele diz: não foram as suas palavras que me demoveram, é o que eu estou sentindo. Ninguém nunca falou comigo assim. Então, o que é que a irmã Cipriana tinha de especial que o Calderaro e nem o André Luiz não se sentiam em condições de atender dessa forma? O que a irmã Cipriana tinha de diferente? Eu pergunto a vocês. Hein, Cláudia? José, meu amigo, o que a irmã Cipriana tinha? Juliana, o sentimento de amor. E realmente o Calderaro fala, ele fala: André, só saber não basta, né? Quiçá algum dia nós possamos também irradiar esse sentimento que ela irradia. Porque para nós eles eram pacientes. Para ela é como se fosse um filho. Ela o abraçou como se o fizesse a um filho do coração. Ela realmente externava essa vibração de amor. Então veja só, o sentimento é algo que nós irradiamos. É vibração. Essa vibração toca o outro.
e altera o estado vibratório do outro. Então, o que a irmã Cipriana fez foi despertar no obsessor, entre aspas, o homem bom que ele no fundo era. Ele já havia sido pai de família, um homem de negócio, era um homem bom, né? A raiva, o ódio, né, pelo que aconteceu com ele, levou-o a se tornar um obsessor, entre aspas, né? Se tornar um homem que odiava. Mas o ódio é uma doença, uma enfermidade, talvez grave. Mas a vibração da irmã Cipriana despertou o que ele tinha de melhor dentro dele. Veja que interessante. Porque ele era filho de Deus, ele tinha esse sentimento bom dentro dele. Então a vibração dela fez com que a vibração dele mude. A Miriam está nos lembrando aqui que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, segundo Pedro, né? Interessante. Então, quando nós falamos do desenvolvimento do amor, não basta teoria com as crianças, não basta dar aulinhas sobre o amor ao próximo. É preciso que a gente crie atividades onde a criança possa exercitar essa vibração que ela traz dentro dela. Eu vou voltar um pouquinho. Tem uma história muito linda. Não é aqui mesmo. Quem é que já leu Libertação? O relógio está andando rápido hoje, não é? Mas, se não der tempo de contar tudo, vocês leem o livro, que é muito bonito. É um caso também de obsessão de uma jovenzinha Margarida, ou Margaridinha, né? Margaridinha sofria uma obsessão muito grave, né? E o espírito Gúbio é chamado, então, para socorrê-la. Eu vou resumir a história, né? Mas leiam que a história é linda, é longa, né? Maravilhosa. Não trata só do caso da Margaridinha. E o Gúbio, então, leva o André Luiz, que ele vai junto e depois nos conta. A Margaridinha morava numa casa ampla, grande, era a casa de um juiz, não é? E não havia um obsessor, havia uma equipe, né? Do qual o Saldanha era o chefe da equipe. Então o Saldanha administrava o processo obsessivo. Quando um obsessor saía, chegava outro, não é? E o Gúbio chegou lá como se fosse da equipe de obsessores, né? Como se fosse do grupo. O Gúbio chega brincando com o Saldanha, como é que está o nosso caso, como é que está o processo, né? E ele passa um dia, 2, 3, ele conversa com o Saldanha, bate papo com ele. E o André Luiz, espantado, fala, você não vai doutriná-lo, não é? Não é isso que a gente costuma fazer? Doutrinação dos espíritos, não é? Você não vai doutriná-lo, não vai chamar a atenção dele na obsessão? E o Gúbio, com toda a calma, fala, calma, André, né? Tudo tem seu tempo, mas a coitadinha está sofrendo. Mas nós temos que fazer algo que realmente funcione, não é? E o Gúbio pega amizade com o Saldanha, não é? Os dois se tornam amigos, o André Luiz acaba se tornando amigo também, e um belo dia o Saldanha fala, eu vou ter que sair, eu vou visitar meu filho que está numa prisão, né? Infelizmente ele está doente. Era uma prisão hospital, né? Porque ele estava preso, né? E internado, né? E o Gúbio diz que gostaria de ir junto, posso ir junto com você e tal, e eles foram. O Saldanha visitar o filho, o Gúbio e o André Luiz foram juntos. Chegando lá, eles encontram realmente o filho Jorge, né? Numa cela de hospital psiquiátrico, né? O problema era mental. A esposa do Saldanha desencarnada, grudada no Jorge. A nora do Saldanha, esposa do Jorge, desencarnada, grudada no Jorge. E ele está sofrendo aquele processo obsessivo. Nem toda obsessão é por ódio. Nesse caso é o apego, o amor deles. Haviam envolvido Jorge como esposa, né? E a nora morreram em situações graves, estavam transmitindo aquelas sensações todas para o pobre Jorge que estava ali doente. E o Saldanha chora, diz que já havia feito de tudo e não consegue, ele tenta tirar a esposa não enxerga, ninguém o vê, né? E o Gúbio então se oferece, ele fala, olha, eu posso te ajudar?
E ele aceita fazer o quê, né? E o Gúbio então começa, pergunta se ele pode fazer uma prece, né? O Saldanha se espanta e o Gúbio então, usando de toda a sua energia, né? Ele faz uma prece, ele vibra, ele se enche de luz naquele momento, ele acorda, faz o Jorge, o filho que está preso e ao mesmo tempo doente, voltar a si. Ele acorda a esposa desencarnada, que estava completamente perturbada. Ele acorda a nora desencarnada, que estava completamente perturbada. Pede para o Saldanha se ele poderia encaminhar a esposa e a nora para um local onde elas seriam assistidas no mundo espiritual, porque assim o filho iria sarar rápido. O Saldanha fica encantado, sai de lá, o filho está melhorando, não é? A esposa é encaminhada, a nora também, e de repente ele vira para o Gúbio, não é? E fica encantado com aquilo, não é? Quando eles estão voltando, o Saldanha diz: meu Deus, o que você fez para mim, né? Eu não sei como é que eu poderia te pagar, né? E aí ele diz: aquela garota Margaridinha é um afeto muito caro ao meu coração. Pronto, o que o Saldanha ia fazer, né? O que vocês acham que o Saldanha poderia fazer com o Gúbio, né? O Gúbio praticamente despertou nele, né? O pai, o esposo, né? Despertou o homem bom que ele era, devolveu a saúde, a filha, a esposa, a nora, né? E de repente o Saldanha falou: conte comigo, para que você quiser, né? E eles planejam, vou parar por aí, não vou contar toda a história, mas o Saldanha se torna um dos grandes colaboradores do Gúbio na recuperação da Margaridinha, que daí para frente rapidamente ela se recupera. Então veja vocês o interessante de tudo isso, né? Por quê? Porque quando nós estamos falando em desenvolvimento do sentimento, nós estamos falando do espírito. Nós estamos falando de mim, de você, da Juliana, né? Do Paulo que está aí nos ouvindo, na Deise, mas nós estamos falando também daquele prisioneiro que está lá na penitenciária, que é tão filho de Deus como nós. E ele é jogado lá num canto da prisão, onde ele só vai aprender coisas piores ainda do que ele já fez, né? Ou seja, o nosso mundo não está preparado para auxiliar o desenvolvimento nem das nossas crianças, nas nossas escolas, né? Para auxiliar o desenvolvimento do sentimento de amor que nós trazemos em essência dentro de nós. Vocês concordam? Então eu pergunto, não é? Como é que o mundo se esqueceu, não é? Como é que o mundo aí fora se esquece de Jesus, das lições dele? Porque as lições de Jesus ele pega exatamente no sentimento. Nós vimos aqui no nosso primeiro bate-papo, não é? A evolução que Jesus enviou aqui os grandes sábios da antiguidade, depois ele mesmo veio trazer o lado espiritual da vida, né? E hoje a doutrina espírita está trazendo de volta as lições de Jesus, de tal forma que é possível nós analisarmos as lições de Jesus do ponto de vista científico até. Concordam comigo? Não precisa ser sobre o ponto de vista religioso, nós temos tantas religiões nesse mundo que não se entendem, né? Mas as lições de Jesus, o que ele ensinou, ele tem um valor profundo na transformação, no crescimento. O que eu faço, vocês também o poderão fazer, e ainda mais. Busque o reino, tudo mais vem por acréscimo. E de repente o mundo, as escolas, né? As escolas se tornaram laicas. O que significa laica? Esquecer o lado, não é ensino religioso na escola, é a espiritualidade que escapou das nossas mãos, o lado espiritual da vida. É claro que há muitas religiões, mas o lado espiritual também foi tirado, e a escola virou materialista, só ensina coisas materiais. E a pedagogia espírita, ela vem fazer com que isso renasce.
Leiam o livro, pelo menos o esboço que está aí na biblioteca, sobre Eurípides Barçanufo no Colégio Allan Kardec. Leia Pestalozzi, ele fazia oração com as crianças de manhã e à noite. Começava o dia de manhã orando. E a escola dele tinha católicos, protestantes, não é? Tinha ortodoxo, tinha gente de língua francesa, língua alemã, língua inglesa. Ele começava o dia com uma prece. Há um trechinho ali que nos foi contado por amigos espirituais dele fazendo a prece de manhã, na hora do café da manhã. No livro Pestalozzi, um romance pedagógico, tem um trechinho em que ele entra no refeitório. Eu cheguei a visitar esse local, entrei lá, né, onde foi esse refeitório. E o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivaio estudou lá. Ele ouvia as preces de Pestalozzi de manhã, à noite ele repetia as preces, ele conversava com as crianças sobre a beleza da vida, sobre Deus, sem falar nessa ou naquela religião, porque ali havia várias, né? Deu para perceber, então, gente, que quando se trata do desenvolvimento do sentimento, não adianta uma aula sobre a importância do sentimento, do amor ao próximo. É preciso que a gente faça atividades. Quando Kardec... Nossa, o tempo aqui passou rápido, hein? Quando Kardec coloca fora da caridade não a salvação, a caridade é o exercício do amor. A casa espírita que tem lá aquele trabalho assistencial, de atendimento àqueles mais necessitados do que nós, aquilo é um exercício para nós, onde nós temos a oportunidade de auxiliar aqueles que precisam mais do que nós. Nós estamos exercitando o amor ao próximo. Porque só ouvindo palestras, ouvindo aulas, a gente não desenvolve esse sentimento. É preciso que a gente esteja cara a cara com quem sofre e auxilie. Nós temos um trabalho de servir sopa para as pessoas e todo dia, na nossa casa espírita, às 6h30 é servir, lota ali. E depois alguns vão para o albergue, pernoitam, outros voltam para casa. E nós levamos as nossas crianças, os maiores, 11, 12, 13, 14 anos, a mocidade já vai sempre. Elas vão lá servir sopa para aquelas pessoas. São pessoas, algumas, que perderam tudo na vida. Alguns cheiram mal. Não tem casa, são moradores de rua. Mas quando você está frente a frente com aquela criatura, você olha nos olhos dela e vê que ele está sofrendo, ele tem fome, ele não tinha onde dormir. Aquilo mexe com a gente. E mexe com as nossas crianças, desperta a vontade de ajudar. Veja que interessante, desperta o sentimento de amor ao próximo. O sentimento só desabrocha sentindo, não com aulas teóricas. Agora, na medida em que a gente exercita o amor ao próximo, não é só uma ideia que surgiu, é o sentimento pelo outro. É a piedade, é a vontade de realmente auxiliar. Como é que eu dou uma aula para as minhas crianças sobre amor ao próximo? Eu vou fazer uma aula linda, uma história linda, e realmente pode dar um bom resultado naquele momento. Mas a gente fazia isso, né? Até que a gente dava essa aula, falou, não vamos parar por aqui não, a gente continuou, né? Depois da aula bonita, com uma história bacana, nós levamos as crianças a visitar um asilo, né? As crianças maiores, né? Eu me emocionei. Eu entrei numa sala, uma das minhas aluninhas, né, 12 anos, sentada, segurando a mão da velhinha, a velhinha com as duas mãos nas mãos dela e as duas conversando assim. Ela estava sentindo, né,
a carência daquela velhinha. Ela podia ter uma vozinha em casa ou conhece alguém, mas despertou nela o afeto, o carinho por aquela vovó ali naquele asilo, né? Infelizmente abandonada, porque às vezes a família larga lá e não volta, e cada criança estava ali nos quartos dos homens, né? Era duas alas, né? Masculina e feminina, mas as crianças tinham liberdade de ir para os vários lados, né? E eles então saímos dali, fomos fazer campanhas de arrecadar algo que eles precisassem, né? Então, quando nós chegamos na nossa casa espírita, meu Deus, quase 9 horas aqui, hein? Chegando na nossa casa espírita, nós reunimos a turminha e falei, aí, o que a gente vai fazer? Que tipo de campanha a gente vai fazer? O que é que eles mais precisam? De bolacha, de doce, de arroz, de salgadinho? Não. Foram quase unânimes em dizer, eles precisam de companhia, né? E aí fala, a velhinha gostava de brincar, de papiar, de contar a história dela, de mostrar joias falsas que ela tinha. Ela abria a caixinha, os meninos foram jogar bocha com os velhinhos lá no fundo, né? Companhia. E aí a gente voltou lá mais várias vezes, a gente levou o violão, cantava com eles, viver o sentimento. Viver o sentimento. Aí desperta o sentimento. Infelizmente eu tinha a ideia de avançar aqui, né, também a falar sobre a vontade, mas o nosso tempo é curto e a gente tem que respeitar.